Na série de entrevistas com os presidentes dos partidos políticos de Laguna, vamos conhecer o planejamento do Democratas. O partido já ocupou a cadeira de prefeito na década de 90 por um curto tempo e retorna para o cenário político de Laguna após 8 anos desativado. Quem detalha as metas do Democratas é Rômulo Camilo, presidente do partido aqui na cidade. Rômulo, primeiramente quero te agradecer por estar participando aqui da nossa série de entrevistas com os presidentes e eu já começo emendando a primeira pergunta. Como o partido vai se apresentar na eleição de novembro? Então, Luiz, nós estamos nessa fase de reestruturação do partido, né, como tu mesmo colocou. Nós viemos trabalhando nessa reconstrução partidária do Democratas desde final de 2018, começo de 2019, né, assumi como presidente do partido no início de 2019 e a gente vem nessa construção. A gente costuma dizer que o partido, até o nome dele, é algo que a gente leva muito em consideração, né, então nós sempre trabalhamos com o nosso time, né, nessa construção democraticamente. Então a gente vem trabalhando para que agora nessas eleições a gente possa ter um projeto, né, não só na majoritária, mas também uma nominata de vereadores em que o partido possa realmente renascer em Laguna e trazer novas ideias, trazer novos pensamentos, novas condutas. Então a gente vem trabalhando bastante, né? Claro que nessa situação de pandemia a gente teve que dar uma seguradinha no freio, porque algumas situações que eram rotineiras numa campanha e numa construção partidária, que são as reuniões, né, os encontros, isso tudo a gente teve que dar uma segurada, mas a gente está conseguindo conduzir bem esse trabalho partidário através das redes sociais, das mídias digitais. Então, o Democratas, ele até brinco com a nosso diretório estadual, que também faço parte, né? Que Laguna nós tínhamos um partido que saiu do zero, hoje nós temos uma bancada de vereadores com 2 vereadores, e uma das nossas digamos assim, das nossas vitórias foi trazer o vereador Preto Cripe e a vereadora Nádia, né, para a nossa bancada Democratas. Então a gente vem nessa construção, as pessoas que estão dentro do partido são pessoas que nos fazem muito bem, são pessoas que somam muito ao trabalho que nós estamos desenvolvendo, e isso eu acho que é o ponto mais importante dessa reconstrução partidária, né? Rômulo, o Democratas está voltando para o cenário político aqui de Laguna, estava desativado desde o ano de 2012. Há espaço para o DEM ainda hoje na política de Laguna? Então, Luiz, o Democratas ele surgiu em Laguna novamente, digamos assim, a partir de uma série de situações onde as condutas, digamos assim, dos demais partidos já não nos fazem nos sentirmos parte disso tudo. Então a gente foi buscar no Democratas uma nova vertente, um novo espaço, novas lideranças, enfim. E aí eu acho que o Democratas ele tem muito espaço a ser conquistado aqui em Laguna, a conquistar aqui em Laguna, né? A gente vem mostrando isso. Como eu falei para vocês, é um time de pessoas, a gente até chama um time do bem, pessoas que são realmente propositivas, pessoas que vêm para somar com o mesmo objetivo, que é somar para a cidade em si, né? Não fazer política para o próprio nome, fazer política para si próprio. A gente está pensando realmente num time, num contexto onde as pessoas da nossa cidade possam ser valorizadas, e o Democrata ganha bastante espaço nessa parte. A gente buscou, dentro do Democratas, né, que é um partido que, se você for fazer uma análise, hoje nós temos o prefeito da capital de Florianópolis, né, o Jean Loureiro também é um partidário do Democratas. Nós temos o ex-prefeito do Blumenau, o ex-deputado federal, que é a nossa maior liderança também, é o João Paulo Kleinubin. Então nós temos grandes figuras políticas, né, com a reputação ilibada, pessoas que têm uma conduta que faz a diferença na vida das pessoas, e a gente está querendo replicar isso aqui em Laguna, né? Fazer o que João Paulo fez em Blumenau, fazer o que Jean está fazendo lá em Florianópolis também, de forma muito positiva, muito bem aceita pela comunidade lá. E aqui a gente quer fazer um trabalho também que nos outros partidos a gente não conseguiu ter espaço. Então eu digo que a gente não conseguiu porque é um grupo de pessoas, né? Não é só o Rômulo, nós temos o Preto Cripa, que é o nosso pré-candidato a prefeito, nós temos a vereadora Nádia, que saiu do partido que ela estava, que é o partido que está no poder da cidade hoje, mas mesmo assim ela saiu do partido e veio para o nosso projeto. Então isso tudo mostra que a nossa construção ela vai além de pessoas, ela vai além de nomes, a gente vai realmente, nossa construção é uma construção de time pensando na cidade.
Rômulo, faltando poucos meses aí para a eleição, o DEM já tem planejamentos e metas bem definidas? Eu acho que a gente, para poder falar de política, poder falar de partido, né? Para mim é uma experiência até nova, né, Luiz? Eu tenho 30 anos, cara, e eu tô aprendendo todos os dias o que é construção partidária, até porque nos outros partidos a gente nunca participou, porque nunca nos foi permitido fazer parte de uma construção partidária, de participar de reuniões, de fazer, de construir um partido de verdade. A gente não sabia o que é isso, nós estamos fazendo isso com democratas. A gente está aprendendo todos os dias. Mas isso não é falta, a nossa falta de experiência não é algo negativo, é algo positivo, porque a gente aprende muito com o erro dos outros e a gente, consequentemente, não comete os mesmos erros. Então, dentro do Democratas, nós trabalhamos bastante o planejamento, né? Isso a gente começou lá em janeiro. Uma das nossas metas, dadas lá pelo João Paulo Weinubin, quando nos convidou para fazer parte do Democratas, foi primeiro criar um núcleo jovem, né, um braço jovem do nosso partido, isso aí visando o médio e longo prazo do nosso partido aqui em Laguna já, fortalecer as lideranças jovens, e também fazer um núcleo de mulheres democratas, sabendo da importância que a mulher tem para o partido, para a rotina da cidade, para as eleições, a importância que a sensibilidade da mulher tem para a política atual. Então nós fizemos isso, né, focamos em trabalhar exclusivamente naquele primeiro momento na juventude e nas mulheres, né? A gente conseguiu, então, até brinco com o João Paulo, que a nossa missão foi concluída com sucesso e ganhamos aí algumas estrelinhas, porque trouxemos o vereador Preto Cripa, que é a representatividade hoje mais forte da faixa etária aí, né, da juventude de Laguna, é o vereador Preto Cripa, e trouxemos a única vereadora mulher na Câmara de Vereadores, que é a vereadora Nádia, né? Então a gente fechou aí a nossa primeira missão, que era criar essa base com o vereador Preto Cripa e a vereadora Nádia. Aumentamos a nossa bancada de nenhum vereador para 2, dentro das nossas expectativas, né? Agora, para os próximos passos, é a gente fortalecer a nossa base, né, os nossos pré-candidatos a vereadores. A gente vem capacitando esses pré-candidatos, já fizemos algumas reuniões virtuais, tivemos a oportunidade também de conversar em paralelo com cada um deles de forma presencial, com todos os cuidados, com todas as medidas, né, protetivas aí para que a gente não corresse o risco em relação à pandemia. Mas a gente vem capacitando cada um deles, porque a gente sabe que a gente tem uma nominata bastante forte, pessoas bastante capacitadas, e que a gente pretende sim aumentar esse número de 2 para mais aí na Câmara de Vereadores. É um desafio bastante grande, mas a gente já enfrentou outros desafios que os nossos adversários, digamos assim, acharam que nós não conseguiríamos vencer. E eu acho que hoje o Democratas está pronto para fazer uma política diferente em Laguna, mostrar a capacidade de um partido que consegue juntar pessoas em prol do bem comum, que eu acho que é o nosso diferencial hoje. Essa mudança de datas alterou algum planejamento, prejudicou ou melhorou? Dá para se ter uma ideia se isso foi benéfico ou não? Então, Luiz, eu não sei, eu vou ser bem sério para ti, eu não sei avaliar se isso nos prejudicou ou nos favoreceu, tá? Sendo bem sincero. Eu sei que a gente, claro, como todo trabalho que ele tem planejado, ele tem um prazo para acontecer, né? Então a gente vinha se planejando para as eleições, por exemplo, ontem era a data que abriria até então as convenções. Então ontem seria uma data especial para quem está nessa luta diária, que é um planejamento de campanha, enfim. Mas não aconteceu, então nós estávamos planejados para que ontem nós iniciaríamos as nossas convenções democratas e tal. Então a gente teve que como é que se fala? Readequar as velas de acordo com o vento. O vento mudou um pouquinho, a gente vai ter que soltar um pouquinho mais a vela para que a gente possa percorrer mais esse tempo que nós ganhamos aí. Eu digo que nós ganhamos esse tempo porque é um prazo que, se bem planejado, que é o que nós estamos fazendo, a gente consegue angariar mais adeptos às nossas causas, mais apoiadores, mais pessoas para nos ajudar nas criações, por exemplo, no futuro plano de governo. Então a gente está usando esse tempo ao nosso favor. É claro que isso gera uma expectativa, nós já tínhamos pessoas com o planejamento pronto para uma eleição de outubro, né? Mas aí a gente teve que readequar. Eu não sei te avaliar hoje se isso nos beneficiou ou nos prejudicou, mas eu digo que realmente mudou um pouco o cenário e fez a gente reavaliar algumas coisas. Diante disso, como o nosso, vamos dizer assim, a nossa peça-chave dessa eleição é o nosso pré-candidato a prefeito, que é o Preto Cripa, por ele estar em mandato,
Isso é, de certa forma, até positivo, né? Ele já vem de 3 anos fazendo um trabalho de bastante transparência nas redes sociais, enfim, usando as redes sociais de uma forma bastante diferente dos demais. Eu acho que a gente ganha mais esse prazo para poder ampliar o nosso trabalho e mostrar o nosso trabalho. E para a nossa base, que são os nossos candidatos a vereador, a gente consegue ganhar mais um prazo também para poder apresentar essas pessoas para a sociedade, falar um pouquinho mais de projeto, capacitar, e aí a gente consegue ganhar uns dias aí para tudo isso. Eu não consigo te dizer hoje se a gente está contente ou está triste de a eleição mudar. Eu sei que a situação que a gente vivencia hoje é uma situação totalmente diferente, talvez, e queira Deus que a gente nunca mais passe por isso, né? Que a gente não precise passar mais por uma pandemia e que as coisas não aconteçam da forma que está acontecendo agora. Mas eu confesso para ti que, em termos profissionais, houveram mudanças. Mas é claro que a gente tem que entender a situação que a gente vivencia. Hoje o mais importante do que tudo é a saúde das pessoas, né? A estrutura que nós precisamos disponibilizar para essas pessoas. Enfim, nós temos uma série de situações ainda que precisam ser sanadas até para a própria eleição de novembro, né? Que está marcada, mas se dependendo da situação como ficar, talvez possa ser mudado de novo. Estou só levantando, né, uma hipótese, e isso não está nem sendo cogitado no Congresso, em nada, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sei que hoje a nossa preocupação maior é com a saúde, e de segundo plano nós temos que pensar em política. Então, em termos paralelos, digamos assim, a gente vem seguindo o que pede o que orienta, né, toda a parte de saúde. A gente não faz reuniões, a gente tenta evitar o contato, aglomerações, até para evitar qualquer risco de transmissão, algo do tipo. E isso nos fez focar em outras situações, que é a parte digital, a parte de reuniões online, capacitação online, que, é claro, muda bastante do cenário que nós tínhamos em outras eleições, em outras corridas eleitorais, mas é o que nós temos disponível hoje. Então, o foco principal hoje é pensar na saúde e depois em eleição. Mas pensando em eleição, é isso que a gente está fazendo. Rômulo, o DEM tem conversado com outros partidos aqui na cidade para uma eventual coligação? Então, Luiz, nós tivemos a grata surpresa, né, também da estruturação do Partido Republicanos em Laguna, né, onde a figura do Dr. Zeno é a figura central do partido hoje, né, assim como o Preto é no Democratas. E o Dr. Zeno vem fazendo essa reestruturação junto com o Alvino, que é o presidente do partido em Laguna hoje, né. Nós temos um contato muito, muito positivo, muito bom com a estrutura do partido a nível estadual. Eu particularmente tenho um contato bem grande com o diretório estadual do Republicanos também. E isso favoreceu bastante que as coisas aqui se alinhassem e a gente tenha essas conversações bem próximas, né? Isso não é notícia para ninguém, talvez não seja novidade. O Dr. Zeno, ele, depois de muito tempo fora da política, ele preferiu se ausentar da política por questões também de não concordar com muita coisa que era feita. Ele saiu do cenário e agora ele retorna, né, esperançoso e muito empolgado com o projeto que o Preto apresenta, né? O Preto Cripa apresenta pelo Democratas. Então o Zeno já colocou seu nome à disposição. Caso a gente concretize nas convenções aí, o Zeno pode sim ser o nosso vice-prefeito. Hoje é o nosso pré-candidato a vice-prefeito, digamos assim, né? Mas a conversação mais próxima é do Democratas com Republicanos. Com outros partidos, claro que já conversamos, trocamos algumas vezes algumas ideias com alguns partidos, mas nada muito a fundo, né? Cada um tem o seu projeto, a gente respeita muito cada projeto deles. Não tem como a gente conversar com alguns mais a fundo, porque as ideologias não batem, né? As condutas não batem. E isso a gente também sempre deixa muito claro. Uma frase que eu repito, e o Preto fala, e eu repito muito, é que a gente não é melhor nem pior do que ninguém. A gente tenta ser diferente. E eu acho que essa diferença que nós temos que apresentar para a Laguna. A diferença de algo que sempre a população já está cansada, né? Então a gente tem que mostrar algo diferente. Então tem alguns partidos, é claro que a gente não se aproximou, mas com todos a gente conversa de peito aberto, né? Nós temos as nossas pretensões, nós temos os nossos projetos, e caso eles sintam que o nosso projeto é o melhor para a Laguna, eles que fiquem à vontade de vir somar o nosso time. Mas a gente tem a nossa conduta, a nossa orientação, a gente tem aonde que a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, quais são o que nós queremos para a nossa cidade, e isso não tá na mesa para negócio. Nós estamos pensando numa cidade melhor. E se as pessoas quiserem uma cidade melhor, talvez o nosso projeto
possa vir a ser somado por outros partidos, sim. Hoje, somente o Republicanos é que conversa com Democratas nesse sentido. Mas para frente, aí, a história da política em Laguna, ela é uma história bastante interessante, né? Já se viu muitas coisas, mas o que eu posso garantir para vocês é que o Democratas tem uma linha de pensamento muito reta e muito transparente. Então, tudo que for feito pelo partido e pelos seus candidatos, a imprensa, a população de Laguna sempre estará por dentro, né, muito bem informada, porque é assim que a gente age hoje, por exemplo, com o mandato do vereador Preto Cripa, né, que é, como eu falei, a peça-chave hoje do Democratas, e é assim que a gente também pretende fazer com o partido. Rômulo, sobre a nominata de pré-candidatos aí ao Legislativo, ao Executivo, já estão bem definidas? O partido já tem os seus nomes para a eleição de novembro? Sim. Esses nomes eles já vêm sido, não digo fechado, porque esse fechamento ele é feito na convenção, né, Luiz? Legalmente ele tem que passar pela convenção, aprovado em convenção. Mas é claro que nós temos aí sim os pré-candidatos já bem estabelecidos. O pessoal está bastante ansioso para poder começar a trabalhar, enquanto isso a gente vem capacitando cada um deles. A gente fez um trabalho individual com cada um deles para que eles entendam qual é o papel da vereança, qual é o papel do vereador em Laguna, que é algo muito importante, né? Então a gente vem trabalhando com essas pessoas. A gente tem nomes que são bem quistos pela população, a gente nota isso, a gente sente isso nas nossas caminhadas pela cidade, poucas, né, devido à situação que nós vivenciamos, mas a gente sabe como é que está o nível aí de interesse pelos nossos candidatos, pelos nossos pré-candidatos. Então, a gente vem trabalhando com nomes, né, o partido, por hoje Laguna possuir 13 cadeiras na Câmara, os partidos políticos de Laguna, eles podem lançar até 20 nomes ao legislativo, digamos assim, né? E nós trabalharemos com esse número de candidatos. Nós teremos 20 candidatos. Com as mudanças na legislação eleitoral, aí, Luiz, eu acho que abre precedente para que os partidos ditos pequenos, digamos assim, possam ter um sucesso muito maior nessa eleição. Então, talvez essa seja a diferença que os partidos ditos grandes não tinham se atentado e que agora, passados já os prazos de filiação, de janela de quem vem, quem vai, quem sai de um partido, entra para o outro, passando todos esses prazos que não retornarão, as coisas começam a ficar bem positivas para a gente, que faz um trabalho bem planejado, tanto por Democratas e até também pelos Republicanos, que a gente tem uma conversa bem próxima, né? Então o cenário é bem parecido. O partido aposta fichas no nome do pré-candidato e atual vereador, o Peterson Cripa. O que motivou a escolha por lançar um pré-candidato a prefeito na eleição agora? Luiz, eu sou um pouco suspeito em falar do Preto Cripa, porque eu acompanho o Preto desde 2008, né, quando ele lançou a primeira candidatura a vereador em Laguna, né, naquela oportunidade ele conquistou lá seus 300 e poucos votos. Em 2012 ele foi candidato novamente, conquistou 500 e poucos votos. Falando 500 e poucos para não errar o número, mas 570, se eu não me engano. E novamente, agora em 2016, ele foi novamente candidato a vereador, desacreditado pela classe política, né, onde era tratado como alguém que não conseguiria se eleger, e fez 1.031 votos, o que mostrou o descontentamento da população, né, com o cenário político e a necessidade de mudanças. Então, viam no Preto esse ente público que poderia trazer a mudança. E a gente, de certa forma, eu digo a gente porque nós trabalhamos todo esse tempo juntos, né? Assim como o Bruno e como outros colaboradores também estiveram conosco nessa caminhada. O trabalho foi feito com muita transparência, muita proximidade com a população, né? Com muito trabalho prestado, com dedicação, honrando os compromissos que foram feitos na campanha, as promessas de campanha. Então o Preto trabalhou muito forte para isso. A gente sabe que ser vereador em Laguna é algo bastante complicado, bastante difícil, porque é uma cidade com bastante limitações de todas as ordens, né? É uma política já enraizada, uma forma de fazer política enraizada. Isso também não é novidade, nem para a gente que é lagunense, muito menos para quem vem de fora. As pessoas já vêm com essa marca. E a gente notou que durante esses 3 anos, trabalhando como oposição ao prefeito Mauro Candemil, tinha muitas coisas a serem feitas e só seriam feitas se realmente o Preto fosse candidato a prefeito, para que realmente pudesse botar a mão na massa e fazer acontecer. Então, eu acho que se ele quisesse, uma coisa que eu sempre falo para o Preto, se ele
ponderasse ser novamente candidato a vereador, talvez eu acho que, pelo trabalho que ele desempenhou, talvez ele teria sucesso como candidato a vereador. Mas eu acho que o desafio de ser candidato a prefeito, de dar o seu nome a candidato a prefeito, a enfrentar essa política de Laguna, e a gente sabe como é que é uma campanha em Laguna, né, principalmente na majoritária, e o Preto a gente sempre trabalhou sem recursos, só com as nossas redes sociais. No começo ele era tratado como garoto do Facebook, hoje todos os nossos candidatos aí, os nossos vereadores, enfim, estão nas redes sociais, porque vem a importância do que nós já dávamos como prioridade lá atrás. Hoje eles estão, mas já chegaram um pouco atrasados, nós já trabalhávamos dessa forma. Então, se lançar a candidatura a prefeito é uma forma de dar o nome, né, dar o seu nome, a cara a tapa para mudanças realmente que possam vir a acontecer. Ser vereador realmente tu pode ajudar no desenvolvimento da cidade, a vereança pode contribuir muito para o desenvolvimento da cidade, mas eu acho que no executivo é que a caneta realmente tem a tinta e que pode botar a mão na massa para fazer acontecer. Então, essa é a pretensão maior, de poder tirar do papel alguns sonhos e algumas ideias, alguns projetos. Eu acho que esse é o primeiro passo. E falando um pouquinho também sobre a questão partidária, né? O Preto até então não... Há 2 anos atrás, se você fosse perguntar para o Preto se ele tinha a intenção de ser candidato a prefeito, ele não teria. Só que dentro do partido que ele se encontrava, não teria essa pessoa para ser candidato. E nas conversas que se tinha até então, não teríamos nenhum candidato naquela época, então, pelo progressista. Então o Preto falou, se não vai ter ninguém, eu vou botar minha cara a tapa, vai ser eu. Acontece que de lá para cá, uma coisa da cidade também é a questão do jogo de égua, né? Às vezes, quando um está se sobressaindo, os outros também querem participar um pouquinho, querem aparecer também. Então o Preto, quando ele falou que eu quero ser candidato, outras pessoas também se insurgiram e foram candidatos. O que acontece, Luiz, é que dessa situação toda, graças digo a Deus até, mas graças ao nosso trabalho, surgiu o Democratas, que quis o Preto como prefeito, que quis o Preto como candidato a prefeito, né? Que viu no Preto a oportunidade de ter um bom pré-candidato. O Preto foi para o Democratas e hoje a gente está quase no caminho final para realmente concretizar essa candidatura. E a gente vem crescendo bastante, a gente vê na população, de certa forma, um retorno bastante positivo quanto a isso. E eu, como presidente do Democratas, fico muito feliz, né? O nosso trabalho partidário está sendo muito bem reconhecido pelas lideranças estaduais. E eu acho que como eu sempre falo, né, sempre repito também, numa eleição, Luiz, isso é um professor Marcelo Vitorino que me ensinou, numa eleição, acho que você corre o risco de ganhar, corre o risco também de perder, mas de uma eleição você nunca pode sair menor do que entrou. E eu tenho para mim que nessa eleição de 2019, a gente já saiu maior. Eu acho que agora a gente está buscando, a gente vai sair muito maior, não tenho dúvida disso. Tanto o nome do Preto, quanto o nome do nosso partido, o nome das nossas lideranças. Mas eu tenho para mim que a gente vai fazer um trabalho muito legal e que talvez lá na frente a gente possa comemorar duplamente, tanto pelo nosso aumento de tamanho, como também pelas nossas vitórias. Rômulo, você acredita que o partido terá um bom desempenho nesta eleição? Eu tenho que acreditar nisso, né, Luiz? Eu acho que a gente não entra em jogo nenhum, em briga nenhuma para perder, né? A gente vem, como eu já repeti aqui nessa entrevista algumas vezes, a gente vem capacitando muito bem o nosso time. Nós viemos ampliando as nossas bases, né? E como é que a gente amplia a base? Dando ouvido, ouvindo as pessoas que vêm para nos ajudar, né? Eu acho que isso é o diferencial. Eu acho que nível partidário hoje, a gente sabe que em Laguna nós temos os caciques, os donos de partido, os conglomerados que comandam certos partidos, e no Democratas a gente não tem isso. Cada um é importante, cada um é importante nessa construção, é assim que a gente faz. Então a gente vem capacitando esse povo que está conosco, a gente vem dando ouvido, ouvindo as vozes e as opiniões que nos trazem, construindo um projeto que seja feito a várias mãos, que parece até um clichê, em época de campanha se fala muito disso, vamos construir algo a várias mãos, mas dentro do Democratas isso é uma verdade, e os nossos filiados, a nossa base pode falar isso até com mais propriedade. Então é dessa forma que nós vamos crescer, sim. E eu acho que o sucesso, Luiz, eu sempre penso o seguinte: não adianta a gente só pensar em resultado, nós temos que pensar no nosso desempenho. Se eu não fizer o meu papel, o meu trabalho hoje, não adianta eu pensar no que eu vou ter amanhã. Eu tenho que fazer o bem hoje,
aí amanhã eu tenho que pensar de novo, eu tenho que fazer novamente o meu trabalho. Todo dia a gente pensar no nosso desempenho, como é que nós estamos desempenhando o nosso papel. Como líder partidário, como presidente partidário, eu tento todos os dias fazer essa reflexão, né? E eu passo isso também para a nossa base, para os nossos candidatos, para o nosso pré-candidato a prefeito, se nós estamos todos os dias desempenhando um bom papel. Porque se a gente desempenhar todo dia um bom papel, dificilmente o nosso resultado vai ser negativo. E eu tenho certeza que em novembro a gente vai ter muito o que comemorar. Não só a gente, mas eu acho que a cidade inteira. Presidente, obrigado mais uma vez por nos atender e fica aqui o espaço aberto, caso queira acrescentar algo que não tenha sido questionado aqui na entrevista. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço que vocês nos dão sempre, né? É muito difícil para alguém na minha idade, com 30 anos, vindo de uma família tradicional, mas uma família simples, de pescadores, família de pessoas que muito simples, né? Que não são os grandes baluartes, as famílias tradicionais de peso da cidade, poder ter o espaço, ter as oportunidades na nossa cidade. E isso que a gente precisa mudar. Eu acho que o Democratas, como o nome já diz, ele é um partido democrático que não olha sexo, cor, não olha idade, não olha nada disso. Ele olha, na verdade, o que as pessoas têm para oferecer de melhor para o bem comum. Então, Luiz, eu só te agradeço por mais essa oportunidade. Quero dizer que o nosso partido está de portas abertas para quem realmente quer contribuir, para quem quer somar a esse time. A gente vem crescendo bastante organicamente, né, que eu digo, todos os dias novas pessoas nos procuram para fazer parte desse time. A gente, claro, nós já estamos hoje dentro da política de Laguna. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio em falar que é partidário, que faz parte da política, para não ser taxado de político, né, doente político, mas eu acho que para a nossa cidade mudar, a política é um dos caminhos. Então é por isso que eu me dedico, na idade que eu estou, a construir, ajudar nessa construção partidária, ajudar a fomentar novas lideranças, ajudar para que a cidade prospere, né, essa forma que eu encontro de poder contribuir com o futuro de Laguna. Então fica aqui o partido à disposição de todos, né? O Democratas está de portas abertas. Eu tenho certeza que o trabalho que nós estamos construindo e fazendo a várias mãos, como já falei e repito, ele vai ter muito sucesso, né? Às vezes numa eleição, a união, as pessoas unidas, o pensamento positivo, o trabalho, a dedicação, isso é dado menos valor do que outras situações. Mas dentro do Democratas é totalmente diferente. A gente realmente foca nisso. Nas pessoas no trabalho, nas boas condutas, nas boas ideias, e é isso que é a nossa filosofia do dia a dia. Então, fico à disposição de todos, contem com Democratas para as mudanças que Laguna precisa. Eu acho que Laguna é uma cidade de quase 344 anos, né? Ela anseia por algo novo. É uma cidade que ainda tem muita esperança. As pessoas, às vezes a gente fala que as pessoas perdem um pouco a esperança em Laguna, que as coisas já não tem mais jeito, mas eu acredito, vendo todos os dias o trabalho que é desenvolvido, que Laguna tem jeito sim, o potencial que a nossa cidade tem, e a gente vai conseguir fazer isso, de certa forma, com a ajuda da política, e a gente precisa do envolvimento das pessoas da comunidade nesses projetos que surgem, nas pessoas que estão aptas a fazer esse tipo de trabalho. Então, fico à disposição de vocês mais uma vez, agradeço imensamente. Este foi Rômulo Camilo, presidente do Democratas em Laguna. Outras informações do partido, como seu histórico eleitoral aqui no município, você encontra em agoralaguna.com.br. Amanhã, vamos conhecer o planejamento do PRTB.